tudo bem com vocês, meus bebês? Olha, eu aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu vim aqui, em primeiro lugar, para agradecer a vocês por terem escolhido a eletiva de Ciências Humanas para o Enem. Preparamos aulas incríveis para vocês, preparamos com muito carinho e muito cuidado todo o material necessário para que aumente ainda mais o conhecimento de vocês nas áreas das ciências humanas, para que vocês consigam ter muito êxito no Enem, ok? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje estou aqui, mesmo sendo da área de linguagens, estou aqui para poder apresentar para vocês tudo o que vamos trabalhar dentro desta eletiva. Vamos lá? Então, simbora para o nosso slide. As ciências humanas para o Enem, ela está ali, né, no nosso dia a dia, tudo que envolve a parte das ciências, e a gente pode mostrar para vocês. O que que tem? Quais são as 4 disciplinas, quais são os 4 componentes curriculares que estão dentro das ciências humanas? Nós temos, primeiro, a filosofia, temos também a sociologia, temos a história e temos a geografia. Então, nós temos esses 4 componentes curriculares, onde trabalharemos em acordo com todos eles. Nós dividimos de forma bem bacaninha para vocês a quantidade de aula, onde ficarão 3 aulas de sociologia, 3 aulas de filosofia, 6, se eu não me engano, acho que são 6 aulas de história, 6 aulas de geografia, com uma de história e geografia juntos, onde eles vão trabalhar como caem as questões interdisciplinares dentro do Enem. E depois nós teremos a parte da nossa aula à distância, que é a preparação para a culminância, que aí eu já vou dar um spoiler para vocês. A culminância vai ser muito top, vai ser muito legal, vai ser literalmente uma mão na massa, onde vocês vão produzir algumas coisas que nós pensamos através de material reciclado. Professora, mas o que tudo isso tem a ver com o Enem? O que material reciclado tem a ver com o Enem? Tem tudo a ver. É a preservação do meio ambiente, é o trabalho social junto que a gente vai trabalhar nessa culminância. Também vamos ter a questão da arte, da inclusão de outros componentes curriculares dentro desta produção, ok? Mas vamos saber um pouquinho aqui sobre as ciências humanas. São inúmeros os assuntos, galera, que podem cair dentro de uma prova de ciências humanas no Enem. A eletiva que nós trouxemos para vocês vai fazer com que vocês consigam ter acesso e conhecimento de temas que mais caem, né? Que são mais recorrentes dentro das humanidades, separado, claro, que por área de conhecimento. Como a prova de ciências humanas exige conteúdos mais densos, essa eletiva vai poder ajudar você a organizar todo o seu estudo. Então, você pode utilizar tudo que você aprendeu em estudo orientado, tudo que você aprendeu em projeto de vida também, para incluir dentro dessa eletiva. Assim, vai auxiliar a vocês a priorizar os temas e planejar o tempo adequado para responder cada tópico no dia da avaliação. Segundo um levantamento que nós fizemos, os temas mais pedidos em história entre 2016 e 2022 foram a Idade Moderna, que cai cerca de 15,6% das vezes, ou das quantidades de perguntas de história, sobre a Idade Moderna. O que inclui dentro dela as grandes navegações, as colonizações, a colonização da América, o mercantilismo e o absolutismo. Também cai o século XXI, com 15,6%, patrimônio, memória, história da arte e historiografia.
E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, Idade Moderna com 15,6%, século XXI com 15,6% também por cento. Então aqui, dentro dessas duas temáticas, nós temos uma probabilidade muito grande de cair no Enem. Brasil Colônia com 12,2%, Brasil Estado Novo e Populismo com 11,1%, e Idade Média com 10%. Eita, que o porcento está difícil de sair, né? 10%. Brasil Monarquia, 8,9%. Brasil República Velha, 6,7%. Idade Antiga, 4,4%. E assim vai diminuindo, galera. Ó, guerras e conflitos nos séculos XX, Idade Contemporânea, Brasil e ditadura militar e século XX, que 2,2% das questões podem cair o século XX. Então, é muito mais certeza cair questões da Idade Moderna e do século XXI do que do século XX. Isso aqui é história. E eu trouxe para vocês aqui um gráfico que a gente vai dar um zoom para ver melhor os dados, onde está distribuído cada porcentagem. Então, você pode ver aqui, essa fatia maior, como eu mostrei para vocês agorinha, é a nossa Idade Moderna, 16,6% e o século XXI. E aqui, nesse pedacinho aqui, ó, o século XX com 2,2%. Então, você pode observar e vocês vão ter acesso a esse gráfico aí com vocês, ok? E geografia, professora? Como é que cai a geografia? Então, a gente começou ali com história, geografia, depois a gente passa para filosofia e sociologia. A geografia, ela já é campeã de questões em geopolítica, galera. Trabalhar a geopolítica, estudar a geopolítica, ouvir podcasts sobre geopolítica. Tem um professor no YouTube também muito bacana que ele trabalha a geopolítica. Ele fala numa linguagem muito fácil de se entender e sempre tratando de assuntos bem atuais, que isso também pode influenciar e auxiliá-los lá na redação do Enem. Então, trabalhar e estudar, pesquisar, ouvir e ler sobre geopolítica, principalmente na atualidade, é muito, muito, muito importante e um ponto muito positivo para o Enem. Então, ela vai cair com 14,1% das perguntas, sempre vai haver uma geopolítica ali no meio. Isso inclui, por exemplo, a globalização, a geografia econômica e os conflitos. Então, todas as partes que vão falar de guerra, de conflitos entre povos, principalmente atualmente, vai cair nessa parte de geopolítica. Em seguida, vem perguntas sobre os países islantes, como o Oriente Médio, Japão, China, tigres asiáticos com 12,1%, seguido do espaço agrário, que aí sim a gente vai cair em outra parte da geografia, voltada ali para a agricultura, a parte agrícola, produção agrícola, pecuária no Brasil, a Revolução Verde também, que está dentro do espaço agrário, questões fundiárias no Brasil. Então, a gente pode ver aí, que aí eu vou passar aqui para o gráfico, que a gente vai dar um zoom de novo para vocês verem, os assuntos que mais caem: geopolítica, volta ao mundo, espaço agrário, espaço urbano e geologia. Então, aqui nós temos os 5 temas mais recorrentes no Enem em geografia, ok? Tranquilos até aí? Agora nós vamos de filosofia. Já em filosofia, o assunto mais questionado, que está mais em alta, vai ser a filosofia antiga, com 26,7%. Então, é quase que 100% de certeza de que vai cair alguma coisa sobre filosofia antiga dentro da avaliação que vocês vão fazer. Das perguntas entre 2016 e 2022, foi constatado que 26,7% delas era de filosofia antiga. Que vai incluir o quê? O período pré-socrático, o período do Sócrates, os sofistas, a filosofia helenista, Aristóteles, Platão, por exemplo, né?
E, em segundo lugar, vem os filósofos modernos, com 17,8% das questões. Quem são esses filósofos modernos? O Descartes, o Locke, o Hume, o Francis Bacon e o Kant. Então, você pode ver também essas porcentagens. Olha aqui, filosofia antiga, filosofia moderna, mal e justiça, filosofia política, filosofia medieval, existencialismo, filosofia alemã, que aí já é menos, né? Questões filosóficas da contemporaneidade, ou seja, dos tempos atuais, áreas da filosofia, psicanálise e teoria crítica, filosofia contemporânea. E, por último, o último assunto que nós vamos abordar, o último componente curricular que nós temos para vocês é a sociologia, que o assunto mais recorrente foi Estado e cidadania. Então, todas as vezes que nós vamos trabalhar e falar de Estado e cidadania, nós estamos nos focando na área da sociologia, sempre com um quesinho de filosofia no meio também. Em seguida, vieram as questões sobre os movimentos sociais, com 16,3%. Temas como feminismo, questões de gênero, movimento negro, movimento agrário e urbano, por exemplo, são os que mais caem no Enem. Principalmente, toda essa parte do feminismo e as questões de gênero vai cair sempre uma questão ou outra a respeito desses temas. Como ficam as porcentagens? Estado e cidadania, em primeiro lugar, com 17,4%, movimentos sociais com 16,3%, cultura e sociedade, depois sociologia brasileira, sociologia contemporânea, sociologia do trabalho, sociologia política, teoria sociológica, meio ambiente, sociedade e comunicação. E vocês podem ver, vocês podem observar que o meio ambiente ele sempre vai estar introduzido em algum momento, dentro de todas as áreas, na área de linguagem, na área da matemática, na área de ciências humanas e principalmente na área das ciências da natureza. Sempre o meio ambiente e a sociedade vêm estar aí junto nessa batalha pelo nosso país. Então, nós temos aí a sociologia, né, com o gráfico que vocês podem ver ali a porcentagem do Estado e cidadania e os movimentos sociais bem grande, né? E depois cultura e sociedade. Na verdade, são os 3 temas que mais caem. Se a gente pensar em porcentagem, nós temos ali os 4 temas: Estado e cidadania, movimentos sociais, cultura e sociedade e sociologia brasileira. São os temas mais recorrentes, certo? Agora, galera, é a sua vez, é o momento em que vocês vão pôr a mão na massa. Vocês têm o restante dessa aula e mais um tempo de aula para produzir a atividade que eu trouxe para vocês, que ela consiste em 2 momentos. Primeiro, pesquisa sobre as expectativas e estratégias para o Enem. Então, você vai pesquisar quais são as suas expectativas e que estratégias você pode trazer para melhorar o seu desempenho no Enem. Você vai coletar informações sobre as expectativas, as suas preocupações e as estratégias em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. Depois, você vai realizar um levantamento de quais temas mais comuns você consegue observar nos últimos 5 Enems. Então, você vai pegar ali os 5 Enems na história, na filosofia, na sociologia e na geografia. E você vai ver quais são os temas assim que você consegue identificar que mais tiveram presente nos 5 últimos Enems. Então, você vai escolher 2 áreas de conhecimento. Então, você pode escolher filosofia e sociologia, história e geografia, filosofia e história, enfim, você pode mesclar e vai fazer essa pesquisa, ok? Por isso que a gente deixou o restante do tempo, desse tempo de aula para vocês e o outro tempo para vocês fazerem. Então, tem 1 tempo e meio de aula para vocês produzirem essa pesquisa. Usem seus celulares, juntem-se em grupo e façam esse trabalho que vocês vão ver que vai ser muito útil para o desenrolar e o desenvolver das demais aulas, ok? Então, meus amores, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado por estar aqui nessa eletiva que vai ser um sucesso. Um grande beijo e nós nos vemos em outro momento.